92, a música nos conecta. Introduzimos diferente o Rock Resenha de hoje, porque hoje é um programa especial, Alecoga. Hoje é um programa especialíssimo. Hoje nós falaremos de mais um cabeçudo. Pois é, a gente vai fechar essa trilogia, né? Vamos fechar a trilogia até que, enfim, né? A galera estava esperando pois por... mas são os gatilhos, né? Geramos aqui tudo é pensado, expectativa, né? Tudo é muito pensado. Então você que ligou o rádio agora, o Rock Resenha de hoje é super especial. A gente vai fechar aqui a nossa série de 3 capítulos, onde falaremos, né, de mais uma cabeça pensante, tido por muitos como o grande gênio da música, talvez o último grande gênio da música, né? Muitos dizem isso. Sim. Né? De quem? Kurt Cobain. Então seja muito bem-vindo ao Rock Resenha de hoje, comigo, Alecoga, todas as quartas ela já está aqui comigo, e hoje também o nosso convidado especial, ele que está diretamente ligado, né, a esse nosso trabalho dessa trilogia. Quem está conosco hoje, Alecoga? Paulo de Tarso, nosso adulto responsável. Paulo de Tarso, que é psicólogo e um profundo conhecedor de rock and roll and muitos assuntos aleatórios. É verdade. Muitos assuntos aleatórios. Paulinho, você tá bem? Como é que tá? Tudo ótimo, maravilhoso. Tudo tranquilaço. Então tá. Então nós vamos nessa primeira hora aqui discorrer sobre a cabeça pensante. O tema era quanto pior a cabeça, melhor a música, né, Koga? Isso. Então hoje nós falaremos de Kurt Cobain, a sua história com o Nirvana, a sua história com drogas, né? Ele era esse cara aí. Esse foi pesado. Viciadíssimo em heroína, principalmente. E é do Clube dos 27, né? Ele fundou o Nirvana ali. A primeira música do Nirvana foi em 1989. E eles lançam o clássico Nevermind em 1991, aí com o batera David Grohl, né, do Foo Fighters, e ele partiu nos Estados Unidos no dia 5 de abril. Morreu mesmo, né? Sim. Não é que ele partiu para os Estados Unidos. ele faleceu no dia 5 de abril de 1994. Ele teve uma overdose alguns dias antes. Alguns dias antes ele teve e quase morreu. Sim. Mas aí ele deixou uma carta e tal. No dia 5 ele deu um tiro, né? Na própria cabeça em 1994, partindo então. Então hoje, com a ajuda aqui do nosso psicólogo, com a ajuda do Paulo de Tarso, a gente vai tentar entender um pouco. Provavelmente essa não é a expressão correta, o Paulo com certeza vai me corrigir, mas eu não sou porra nenhuma de psicólogo, então eu vou falar. Então vamos tentar entender um pouquinho da cabeça do Kurt Cobain e por que as pessoas talvez, né, cheguem a esse ponto. Tem uma coisa aí de histórico familiar também, né? O ambiente, né, que a gente percebeu que a similaridade entre as 3 cabecinhas, né? O ambiente sempre influenciou muito ali. Tem. Maravilha. Então, Paulinho, a palavra é sua, faça aquela introdução bonita. Aquela que você base, faz, né? Que, nós vamos pensar sobre, ter ideias, vamos conversar sobre o assunto deste sujeito, mas de longe, né? Não podemos fechar diagnóstico, não podemos dar diagnósticos, não estamos na presença dele, até porque, né? Nós estamos aqui, né? Só batendo um papo. Né? Estamos conversando, tendo ideias, né? Lembrando, já falamos nos anteriores, que toda essa proposta é fazer uma ideia sobre o que aconteceu. Fechar diagnóstico não é possível, não é nem permitido, né? Através aí do Código de Ética do Psicólogo. Mas a gente pode, né? Através de tudo que nós temos, e tem bastante coisa escrita sobre esse sujeito, né? Sobre o senhor Kurt Cobain. Temos algumas biografias, né, Paulo? Algumas biografias, tem bastante material, né? É muito bem conhecido o histórico de vida dele, então existe um material para a gente poder pensar caminhos, entende? Agora, lembrando, né? A única forma de fechar alguma coisa era se estivéssemos realmente fazendo um trabalho extenso com o sujeito. Com a presença dele, né? Então, 984410010, você manda mensagem aqui pra gente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, temos aqui um psicólogo conosco, né? Ele vai tentar te ajudar, vai responder na medida do possível. Lembrando que esse papo aqui, essa entrevista, nós vamos colocar lá no canal do YouTube da 92, exatamente, né, Koga? Está sendo muito bem alimentado também, que bacana. Né? Nós vamos colocar no site também. No site, nas redes sociais, fazer corte, que agora o Rock Resenha tem um Instagram, tem casa própria, né? Então a gente pode colocar ali, vai colocar cortes, então a gente vai repercutir esse papo e as 3 entrevistas que ficaram muito legais. Maravilha. Antes da gente entrar no mérito da questão, antes de mergulharmos a fundo dentro da cabeça do Kurt Cobain, eu quero saber, musicalmente falando, o que vocês acham de Nirvana?
Não é meu estilo, o grunge não é de longe a época que eu mais escutei música, porque eu estava no metal nessa época, mas eu reconheço o seu valor e reconheço o valor do Nirvana musicalmente para a história da música e construção do que a gente tem até hoje. Nunca botou um Nevermind pra tocar e ouvir? De livre espontânea vontade, não. Então, você já sabe, Koga não gosta de Nirvana, tá? Ela tá aqui. Não foi isso que ela, calma, deixa eu defender. Por favor, ela não queria ter vindo, inclusive, ela não queria ter vindo. Ela não queria estar aqui, ela só quis fazer o do Metallica mesmo. E Paulo, o que você acha? O que você pensa? O que você pensa do Nirvana? Então. Veja bem, né? Eu lembro assim, cara, eu acho muito interessante porque eu lembro bem quando estourou o Nevermind, né? E a minha praia realmente era outra, mas eu lembro do poder que chegou, né? Porque foi mais ou menos num final de ano que estourou o Nevermind, e veio com bastante força. O Kurt, ele tem uma expressão muito importante nas músicas, né? Então não é uma música que tu escuta e tu diz, é a música que tu escuta, pô, isso aqui tem uma certa, né? É verdade. Legal. E a banda era muito bem elaborada, a gente tem que pensar isso também, né? Eu acho que se tu separar, naquele primeiro momento, se tu tivesse separado eles e colocado com outras cabeças, talvez não isso que você falou faz muito sentido. Era uma química muito importante. Porque o Nevermind é o segundo disco. O primeiro é o Bleach, né? E o primeiro não tem o David Grohl. É muito diferente. Ele é diferente. Ele é pior, ele é inferior. Mas aí também a gente tá colocando. Até anotei o nomezinho do cara aqui embaixo, ó. O Dave é um cara que a gente tem que dar uma analisada. Porque sim. Ele é meio uma cola, né? Ele é um Midas, assim. Ele é fenomenal. O cara, ele tem uma. Ele é um agregador, visão, assim, né? Ele tem uma visão diferente sobre a questão todo o ambiente de música daquele momento. Só que ele no Nirvana, ele era mais o bateristão mesmo. Porque tem a biografia do David Grohl, onde ele inevitavelmente fala, e ele era ali o bateristão, né? Cara, mas assim como o baterista mantém a base da música, ele também mantinha a base da a pegada dele era fenomenal, né? E acho que até questão mental, né? Com essa coisa de... Eu não sei, mas eu tenho uma impressão que em vários momentos ele segurou, porque ele é mais centrado. Porque ele parecia conversar muito com o Kurt, né? Pelo que ele é mais fala, centrado. Ele era bem mais novo, né? Isso. Eu acho que num próximo momento, quando a gente for falar de David Grohl, merece um programa, sem dúvida nenhuma, a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, se baseando muito também na biografia dele, no storytelling, aquele livro que ele lançou, que é genial. A minha impressão sobre Nirvana, já que vocês deram as de vocês, você curte punk, né? Sim. Paulo? Então, eu acho que o acesso do Nirvana na sua mente funciona melhor. Foi o punk diferente. É muito, o Nirvana é muito punk, né, cara? Ele vem com uma pegada, então, é isso que eu construí nesta época. Ele vem com essa pegada, né, que sai dessa garagem. Atitude do punk, exato. Né? Sai desta garagem, mas ele não chega na mesma velocidade e na mesma estrutura. Ele é mais trabalhado. É diferente. O grunge, cara, é uma mistura de Neil Young com Black Sabbath. Se você pegar as bandas ali. Foi. Cara, se você pegar. Tem uma influência muito forte do Neil Young. Se você pegar a maioria delas, Alice in Chains, Pearl Jam, as outras que surgiram, é muito, muito parecido. É verdade. E, inclusive, foi onde começou, né, cara? A proposta dessa turminha foi o que iniciou o movimento grunge. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Cara, eu curto demais o Nevermind. Eu gosto do Nirvana, assim, eu nunca fui um fã, mas eu gosto muito, reconheço o valor. Eu acho que é um pouco superestimado por conta da morte dele. Eu acho que a morte no auge, eu acho que é superestimado, mas eu acho que realmente é muito bom. E o momento do grunge, né, cara, que era o anti-estética. Sim. Era o anti-virtuosismo. Exato. Né? É o oposto do que. Tanto que eles destroem lá o hard rock com os caras, o glam rock, né? Sim. Que os caras pareciam as namoradas, né? Sim, eles vêm tudo sujo, solos, eles cortam tudo ceboso. Aquilo ali. Aí entra aquela situação, né? Pelo que eu estou entendendo, estamos em 3 pessoas que respeitam a banda, algumas gostam mais do que as outras, mas ninguém andou de camisa de flanela. Jamais. Então tá bom. Jamais. Não, eu nos anos 90 andei, porque andei porque eu gostava do Pearl Jam, que era modinha, né? Era modinha. Então eu gosto mais, o Paulo gosta médio e a Coguinha só respeita. Respeita. Maravilha, então. Vamos adentrar um pouco, então, na cabecinha ideias? Ali, do Kurt. 984-410010. Pode mandar uma mensagem aqui pra gente. Vamos lá? Cara, assim, ó,
Vamos entender primeiro o contexto família, né? Tá. A família do Sr. Kurt, ela já vem com um histórico de doenças mentais e de alguns suicídios. Tá? Então nós temos ali 2 tios, um avô, né? Que estavam nessa caminhada. Isso pode nos direcionar uma ideia de que, olha, além das questões ambientais, além da questão de droga, pode ter alguma coisa genética no meio. Mas, de novo, não sei, não tem como saber. Eu ia perguntar, tem relação, né? É genético, tipo, quem tem esse histórico? Então, não sei. Não é comprovado cientificamente. O quê? Entende? Esse é o problema. A gente sabe o que aconteceu, mas o que levou? Não, mas assim, tirando um pouco tem dele. Tem uma tendência. Se a gente for pegar, por exemplo, existem patologias que sim. Tá. Existem patologias que sim. A esquizofrenia, por exemplo, tem um componente genético bastante forte. Alguns tipos de depressão existem, né, um componente genético forte. Agora, a gente não sabe o que foi. Tá. O que tinha. A gente sabe que, olha, ele teve 2 tios e um avô que tiveram o mesmo fim que ele. Mas o que esses caras tinham? Não sei. Tá. Sim, Paulo, mas às vezes a gente observa isso, que alguém que tem esse histórico de suicídio, a pessoa às vezes, ou fica de olho, né? Ó, a pessoa tá com sintomas e tal, ali de depressão e tal, ameaça, ele tem um histórico na família. Isso passa de uma geração para outra? Então, Dino, o problema de te dar essa resposta é saber o que é o isso. O suicídio. Mas assim, é que o suicídio ele é o fim de todo esse processo. Mas o que levou nisso? O que foi a causa? Mas isso não significa que geneticamente tem alguma tendência não que existe leve a assim, pessoa a ter tendências. código. Não. É que, por exemplo, né? Vamos entender que seria o ato, o último grito por alguma coisa. Este alguma coisa podem ser várias patologias, várias situações. Entendi. Mas, então, por exemplo, tem como muita gente tem ali as características depressivas e tal, e não chega até as vias de fato. Ok. E será que tem pessoas que são mais predispostas a terem essa coragem? Ou também depende, muitos dependem. Cara, tá. É difícil. Eu vou usar uma palavrinha uma frasezinha que já foi parar até em música. São várias variáveis. São várias variáveis. Né? De uma banda que você gosta é a Cogodeia, Engenheiros do Havaí. Essa eu dei. Pô, vai ter show, vamos fazer o jabá, vai ter show do Maltz e o show do Lix agora em Porto Alegre. Pode ir, vai com o Dino, ele tá procurando companhia. Pode ir no meu lugar. Não, mas sem o Bertão não dá. Sem o Berto. Então, mas vamos lá, voltamos para o Kurt. Ele teve esse histórico na família. Tem esse histórico, tá? Ele tem uma primeira infância, ou seja, quando bem pequenininho, tranquilão, feliz, de boa, tudo certinho, né? Ele estava por volta dos 9 anos. Esta idade ela fica um pouco confusa porque um livro fala uma coisa, outro livro fala outra, mas é ali entre 9 e 11 anos mais ou menos os pais separam. Tá. Certo? Então tem essa cisão. Mas separa, qual é o problema disso? Ok, estamos em 2024, não podemos olhar isto que aconteceu lá quando ele tinha 9, 10 anos, ou seja, foi lá no início da década de 70, a realidade era outra. Então, lembra, a gente falou na última cabeça analisada que naquele momento histórico, os pais se divorciando era diferente de hoje, era considerado um problema, né? A criança na escola ficava com aquela... meio traumatizada? Fica taxado, né? Não, é o filho separado. Isso, ela fica com o trauma. E aí começa... É um tipo de bullying, né? Começa isso, entende? E aí o que vem? Vem vergonha. Então nós temos o quê? Olha que coisa interessante, nós temos outra cabecinha introvertida. Cara introvertido. Aí vem vergonha, né? Vem todo esse luto pela perda ali no casamento dos pais, né? Dos pais, esse divórcio. Ele começa a não ter exatamente um lugar dentro de casa, porque se desmancha aquela estrutura. Ele começa a morar com parentes. Então, uma hora tá com um tio, uma hora tá com um avô, outra hora tá não sei aonde. Isso vai gerando diversos problemas na cabeça desse cidadão, esse menino, né? Jovem, adolescente, né? Final de infância, início da pré-adolescência, né? Então o cara não tem... Pensa comigo assim, o cara tá entrando naquele momento da vida onde ele precisa criar a sua identidade, mas ele está passando por um desmanche
de estrutura, enquanto ele precisa criar a estrutura dele. Então esse início ele já começa a ser muito distorcido. Entendi. Então você que ligou o rádio agora, estamos falando de Kurt Cobain, o terceiro episódio de Quanto Pior a Cabeça, Melhor a Música, com a Lecoga, o psicólogo Paulo de Tarso e esse que vos fala. Eu vou tocar uma música, vou fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Vamos lá. Estamos de volta aqui na 92, hoje especial Kurt Cobain. Estamos decupando a cabeça de Kurt Cobain. Tem mensagem de ouvinte aqui comigo, a Lecoga e também o psicólogo Paulo de Tarso. Ô Paulo, já de antemão, onde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Eu não sei se tu quer, se tu pode falar. As redes sociais. Onde é que o pessoal te acha lá? Estamos no @Paulo de Tarso FC. O mesmo @ em todas as redes. Paulo de Tarso Futebol Clube, é isso? Futebol Clube. Eu sempre penso nisso quando eu vejo sua @. Mas é que eu tinha que abreviar alguma coisa no meu nome, né? Então. Mas é bom. O UFC fica melhor do que os. Né? Paulo de Tarso FC, então, no Instagram, para todas as redes sociais. Para todas as redes, Instagram, Twitter, LinkedIn. Você tem um podcast? Você tem um podcast? O podcast tá paradinho, né, cara? Tem que dar uma atenção pra ele. Podcast. Você fala do que lá no seu podcast? Psicologia e tudo e mais um pouco, né? É o infinito e além. Inconsciente infinito. Maravilha. Então estamos aqui nesse Rock Resenha especial. A quarta-feira é o dia que a Coguinha está comigo e, conforme nós prometemos para nossa audiência, nós fizemos então uma série de 3 episódios. Quanto pior a cabeça, melhor a música, né, Coguinha? No primeiro falamos de James Hetfield. No segundo, Ed Vedder. E o terceiro agora é o Kurt. O Kurt. O Henrique mandou aqui, ó. O Nirvana, longe de ser a melhor banda que já ouvi, mas Kurt Cobain deu uma nova cara ao mundo punk rock. E o senhor David Grohl, não sei se essa é a grafia, essa é a grafia, consolidou essa nova face com elementos do Nirvana até hoje nas músicas dele. Grande dupla, mandou aqui. O Gaúcho da Abutres, o Gaúcho, ele tem uma tatuagem do Kurt Cobain no braço dele. Será que ele fã? Gosta um pouco. Eu acho que é. Será que ele é fã? Muito fã. O Parabinha tá por aqui também. O Van também na escuta. O Máfia e o Tiago Silva de Araranguá também está conosco aqui neste programa maravilhoso. Paramos aonde? Em que momento da vida? Na pré-adolescência do Kurt, né? Exatamente. E aí recém-pais separados. Aí a gente entende o quê? Nessa pré-adolescência ele começou então, né, aí de casa em casa, vai morar com um parente, com outro, e aí ele conhece vamos fazer um suspense, submundo das drogas. Ele começa a usar droga nesse início de pré-adolescência, né? Nossa, então bem novinho, né? Ele morou na rua mesmo, né? Também, mas ele mora na rua já mais ali, tipo, final da adolescência, já tocando, já... Ele abandona a escola, né? Ele não tem ele abandona a escola porque também muito tímido, acontece alguns episódios na escola, assim, que ele acha, não sei se de repente uma questão mais pra bullying, mas ele fica muito... Não sabe lidar, né? Tem uma questão com a menina também, então ficou um negócio meio ruim, ele pega e, não quero mais saber, larguei, e aí, sabe, vou pegar meus $2 e vou sair pelo mundo, né? E aí acaba morando na rua um tempo, mas em seguida já começa com a música a funcionar legal e... Ele teve algumas bandas ali antes do Nirvana, né? Tem. Que não emplacaram. Mas assim como o Ed Vedder, ele também usou a música para poder catalisar essa questão? É uma coisa que se acredita que a diferença o Ed falou isso, o Ed disse, não, a música foi, que a gente não tem esta frase, né? Mas... Surgiu nessa época aí, os contatos. Agora, observa comigo, assim, a música que tu colocou ali agora, né? Que nós, a Lithium. Nós entramos esse bloco com uma música que eu sempre achei muito a roupagem dele naquele momento, porque ele inicia, é uma música melódica, música legal, né? Aquela guitarra inicial, ela pega o cara e aí vem ele cantando. A frase, né? Qual é a primeira frase dele? Eu estou tão feliz porque hoje encontrei meus amigos, mas eles estão na minha cabeça. Essa frase é muito doida, né? Só que não é nem a palavra, a entonação é contraditório a palavra, entende? Eu tô tão feliz.
Aí tu já fica, pô, peraí, né? Como é que... Entende? Então, ele pode ter utilizado também a música como uma forma de extrapolar de esvaziar um pouquinho esse copo? Pode. Agora, nós temos um elemento que não vimos com a mesma força nas duas personalidades anteriores. Tá. Ele tem um abuso de droga muito grande. E isso influenciava diretamente, provavelmente, nas composições ali, né? Provavelmente, porque não é uma coisa assim... ele usava um negocinho... Não. Ele usava heroína, né? E o negócio era forte. lítio, né? O lítio, heroína. Então, na verdade, digamos. é aquele cidadão que ele usa um negócio pra dar uma levantada, daqui a pouco usa um negócio pra dar uma baixada, daqui a pouco... Sabe? Era um abuso muito grande. E outra situação... eu não tenho certeza se há a confirmação, mas um dos livros que eu já li sobre esse cidadão, acho que uns 2 falam que ele tinha, né, o déficit de atenção, né, o famoso TDAH, né, o déficit de atenção. É verdade, eu li isso aí também. Eu não entenda, de novo, vou colocar aqui, né, isso é uma suposição, tá lá no livro, mas não aparece o, né, e nisso eu sou um pouco chato. E nessa época não se falava muito disso, né, Paulo? Ou já se falava bastante? Não, é comum, né? Entenda, eu acho que o que acontece hoje, nós vemos uma explosão, é porque a gente tem mais acesso às informações, mas o ser humano sempre foi ser humano. Não isso, mas assim, o que eu quero dizer é exatamente de não se explorar tanto esse assunto. Não ter tanta literatura, né? Agora, o que esse déficit de atenção faz, né? O déficit de atenção, ele gera uma ansiedade muito grande na pessoa, ele faz com que a pessoa queira fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes deixa de fazer uma coisa porque começa a fazer outra, entende? O foco dispersa, né? E o foco estando disperso, somado ao uso da droga, pode gerar um comportamento mais destrutivo aqui. Que também a gente pode entender que quando entra dentro de um padrão mais equilibrado, né? E aí eu vou trazer aqui um pensamento bem dentro da psicologia analítica, né? O Jung colocava que a nossa sombra, quando ela está muito forte, ela consome muito da nossa energia, principalmente energia criativa. Entendi. E quando essa sombra reduz, sobra então essa energia, principalmente a energia criativa. Então, enquanto ele estava mais equilibrado e talvez com momentos de menos consumo, sobra mais essa parte da energia, e aí por conta dessa questão de jogar para várias coisas ao mesmo tempo, que é o básico, né, do déficit de atenção, talvez a produtividade dele tenha sido interessante. Entendi. Tá. Mas o talvez é grande aqui, né? Claro. O Paulo, porque ele tinha uma aparência muito frágil, ao mesmo tempo muito furiosa. Postura, né? Ele era aquele cara meio encolhido. Mas no palco ele se transformava. Então, né? O Nirvana, os primeiros shows ali, todo final de show, eles quebravam tudo. Isso. E virou uma prática. E tem até uma história, Koga, que eles foram fazer um show, uma turnê no Japão. Tá. E aí eles foram tocar numa casa que era para o patrocinador dos instrumentos. Eles quebraram. E eles quebraram tudo, e a japonesada ficou olhando sério, mas como que você quebra no Japão? Como que você quebra os instrumentos? Que os caras estão te dando. Isso, e aí foi o Grohl que narrou isso no livro dele, que a galera achou estranho e tal. Então ele era muito provocativo, né? Por exemplo, ele ia receber os prêmios de pijama, ou nem ia. Se a gente assiste as entrevistas que ele dava, ele sempre debochava. Mas ele, não sei se o Paulo vai falar sobre isso, mas ele tinha uma versão à fama, né? Ele desenvolveu uma versão à fama com o passar do tempo e que ele debochava disso. E era genuíno. Não era personagem. Eu não sei se ele desenvolveu, porque veja bem, ele era um sujeito extremamente introvertido, né? Inclusive a questão do cabelo, escondendo o rosto, aquela coisa bem de adolescente introvertido. Isso a gente vê hoje ainda na rua, né? O adolescente mais introvertido, ele meio que se esconde na vestimenta, na roupa, touca, aquela coisa toda. Já era mais ou menos esse perfil. E aí essa parte desta aversão provavelmente entra naquela situação de eu vou ter que me expor. Entende? Isso gera um desconforto. Então pode ser como o cara que é muito tímido e ele vira humorista para usar um personagem para, né? Então talvez essa postura de zoeiro e tal. Porque muitas vezes a gente vê, principalmente a banda quando tá iniciando,
né? O cara de óculos escuro ali em cima. É vergonha, timidez. Timidez, é vergonha. Pô, é como se o óculos escondesse alguma. Não esconde nada, mas o cara coloca, o cara fica um pouco ali atrás, parece que... Mas será que ele não tinha vou supor, né, uma necessidade de voltar a ser um pouco normal, entre aspas, assim, ó, eu não gosto, a fama me dá o holofote, eu não gosto de estar no centro das atenções? Eu acho que ele não, Koga, assim, o Paulo, claro, o Paulo vai dar o comentário aí ele dele. deu uma errada grande, que foi uma coisa tão rápida. Que ele não deu tempo de processar. O Nevermind foi lançado e daqui a pouco, assim, 2 meses depois, eles desbancaram o Michael Jackson, que tinha lançado aquele Black or White. White. Tempo de processar. Ele não processou nada e ele morreu logo depois. Ele já tinha um comportamento. Agora pega assim, ó, tu falou uma coisa importante. Será que essa parte do normal, onde é que está o normal dentro de um cara como esse? O normal vai estar na família. Que ele não tinha estrutura familiar nenhuma. Tá? Aí ele casou. Como a pirada casou super bem, né? Da Courtney Love, né? Aí o cara acha, bom, agora vai tomar jeito, casou, a mulher vai botar jeito nele, que é normalmente, né? Não. Era mais maluca que ele. Vamos falar mais disso na volta. Eu tenho um cover aqui do Nirvana pra gente tocar, do David Bowie. Vocês curtem David Bowie? Não, ao contrário. O Nirvana fez um cover. Ao contrário. The Man Who Showed the World. Pode ser? Pode. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem disse que um cover não pode ser melhor que o original? De volta aqui na 92 com o Rock Resenha. Hoje um Rock Resenha especialíssimo. A gente tá na última etapa dessa primeira minissérie, né? Falando, Alecoga, sobre as cabeças ruins que fizeram boas músicas, bons álbuns, não é? Sim. Tiveram boas bandas. Inclusive essa música que você estava tocando aí é a Polly Wants a Cracker? Não, About a Girl. Que as músicas... que pra mim é tudo igual. Parece. Entenderam por que eu não escutava? É verdade. Não, tem muita coisa que tem a introdução muito parecido, e a gente não sabe direito se não, é que se fosse a Polly, eu ia falar, né, que a gente tá falando música, cabeça ruim faz música boa, mas o cara que faz uma música falando que o papagaio que é um biscoito, é Polly complicado. Wants a Crack. Mas Smells Like Teen Spirit? Não, sim, aí é um hino, né? Não, mas a letra, tu já viu? Mulato, um mosquito, minha libido, E é um clássico. Mas deixa eu só posicionar a nossa audiência. Comigo hoje aqui, Alecoga, @Ale_Coga. @Ale_Coga. E o psicólogo Paulo de Tarso, como diria a Coguinha, ele é o adulto responsável, né? Ele não deixa a gente fazer besteira. Ele não deixa a gente fazer besteira. Vai lá e segue ele no Instagram, que é o Paulo de Tarso FC. Paulo de Tarso Futebol Clube, fácil. Ô Paulinho, eu tenho aqui o Lord Kelvin. Lord Kelvin mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu posso ler? Por favor. Pra você. Na verdade, o uso de drogas tendo TDAH atrapalha porque a busca de dopamina é encontrada nas drogas. Correto. Quando há outros meios de se produzir dopamina, essa será a escolha. Sejam elas pintar, ler, estudar, aprender, praticar esportes. TDAH é uma disfunção cerebral ligada à produção de dopamina. Quando há excesso de dopamina, se converte em movimento, daí a hiperatividade. O Lord Kelvin diz que tem o TDAH, né? Então por isso que ele está por dentro dessa informação aqui. Procede? Procede, ele está correto. Agora, o importante e que a gente precisa lembrar é nós estamos fazendo apenas uma suposição, né? É uma ideia, como eu falei quando coloquei esse assunto, né? Essa pauta do TDAH. A gente não sabe se ele teve mesmo. Isso tá ali no livro, mas não aparece. Tá aqui o laudo. Ele não tem como dar o diagnóstico sem a presença do cidadão, né? Por exemplo, é mais fácil, é mais simples, talvez, a gente demonstrar através do comportamento dele em determinados momentos da sua trajetória, principalmente depois que ele atinge a fama, que ele teve episódios depressivos. Correto? É mais simples a gente mostrar porque foi noticiado, aparecia na televisão, né? Ele aparecia mostrando esse episódio depressivo. Agora, por exemplo, das biografias coloca que por conta desses episódios se entendia que ele pudesse ser bipolar. Eu já acho que não, acho que deixa um pouquinho mais de exagero e nós não temos todos os detalhes, inclusive. Acho, no meu ponto de vista, o cara que botou esse detalhe, eu já acho que foi um pouco de irresponsabilidade. Entende? Entendo. Porque a gente não fecha, a gente não tem Na minha ignorância, se ele fosse bipolar, em alguns momentos ele teria um outro comportamento até no visual, né? Ou não? Talvez se arrumasse um pouquinho melhor, não tem isso também? Talvez. Tudo vai depender de como
ocorresse o episódio tivesse, de mania, se tivesse. Mas o que eu quero colocar é esse ponto, assim, né? As informações que chegam a nós, elas vêm de terceiros. Certo? E pra piorar, de terceiros que estão traduzindo a obra de outros, então se perde muito, né? Muito, e tá muito longe do cara, entende? Então a gente só pode dizer, olha, o livro lá colocou essa possibilidade, talvez, né? A gente pode pensar em cima disso, somado com a questão da droga, atrapalha pra caramba, ok. Potencializa muita coisa, né? Atrapalha, né? Atrapalha bastante. Pô, uma coisa já é xarope, duas coisas junto, Deus o livre. Entende? Mas o ponto de vista que eu quero colocar é o cidadão ali, o Kelvin. O Kelvin, Lord Kelvin. Ele tá correto? Correto, 100%. Agora, não entrei em detalhes, né, até pra te entender, eu não entrei em detalhes sobre como funcionou ou como é o TDAH na situação aqui do Kurt, porque a gente não tem certeza, a gente não sabe se é. É uma indagação. Outro ponto. O TDAH, se comprovado e tal, aí é só um exemplo mesmo, ele poderia torná-lo um músico melhor pela questão do hiperfoco ou não? Não tem nada a ver. Cara, e agora? Não vejo como sendo, talvez, né? Tudo vai porque entenda assim, ó, essa situação, ela já muito bem estudada, muito bem conhecida, e a gente sabe que existem muitos diferenciais. Então tu vai pegar, tem um hiperfoco, nem todo mundo tem. Entende? Nem todo mundo que tem TH tem hiperfoco. Não é assim. Não é uma regra. Não, entende? Vai ser um ótimo músico. Cara, se fosse assim, nós estaríamos repletos de virtuosos atualmente. Agora, fazendo só um parênteses nisso que a gente está falando, já que a gente tocou no assunto de visual, muita gente não se dá conta, mas o Nirvana foi o cara que influenciou o emo. O estilo emo, né? A franjinha. Sim, a tristeza que tem na a ver com o que você tá falando das pessoas se esconder. É claro que aí virou uma estética. E observa, teve, se a gente for passar para esse lado, confesso, não entendo bolhufa de moda, mas recordo, não entendo mesmo, mas recordo que lá por volta da primeira década ali de 90, para os primeiros anos da década de 90, influenciou muito a questão da flanela, em grandes marcas, a parte da... O jeans, né? O rasgado, o jeans batido. Não, porque assim como o punk influenciou no final dos anos... ali começo dos anos 80, né? Influenciou total, né? Assim como o glamour rock influenciou bandas sertanejas. Tem capa lá do Milionário Zé Rico, eles estão com calça de oncinha. E os mullets também, né? Então, olha... agora lá. Pra dizer que tu nunca usou o mullet, ô Paulo. Não. Fala a verdade. Não deu tempo, cara. Mas engraçado que a anti-estética do Kurt, o anti-moda, virou moda. O próprio grunge do Pearl Jam, porque o flanela veio muito também do Ed Vedder. Mas eu acho que isso ajudou muito, porque também foi a época de ouro da MTV, né? Que a gente tinha o apoio visual. Também. Porque antes a gente não tinha muito, agora com a MTV, com clipe, com entrevista, com tudo, com a exposição ali, fez com que eles aparecessem, né? E o emo, Coguinha, é uma outra vertente disso aí, que é aquele som triste, o rock com o hardcore ali, né? Vem o isso emo aí é também. Sensacional, cara, eu adoro. Eu acho horroroso. Eu adoro, mas assim, pra você ver como é legal a música. Eu prefiro as o eno. expressões. Eno. Eno. Chá de eno. Chá de eno. Então, será que a gente pode chegar a uma conclusão, Paulo de Tarso? Quanto pior a cabeça, melhor a música? Eu acho que precisamos de mais estudos. Mais exemplos, mais estudos. Uma coisa que a gente observa nesses três que falamos já é que eles utilizavam a música como uma forma de dar uma esvaziada no copo. Certo? Observamos neste caso aqui elementos das letras, né? E a gente falou aqui de duas, mas se a gente aumentar tirando a parte nonsense, né? A gente vê que ele também utiliza muito a questão de desespero, de perda, né? De confusão, né? No contexto da sua obra ali na parte de letra. Agora, se não houvesse talento desses caras, não tem cabeça ruim que resolva, ia né? deixar a música boa. Ia ser só mais um aí, zumbi no meio da história. Maravilha. Eu queria usar a música pra poder se manifestar, mas não chegar ao sucesso, porque essas três pessoas chegaram
chegaram ao sucesso também por causa disso. Sucesso, né? Eu acho que tem muito por aí. Tem muita cabeça ruim fazendo música boa, né? E fazendo música ruim também. Fazendo música ruim. Paulinho, bom, muito obrigado, cara. O tempo passou voando aqui. A gente chegou no final, né, do nosso terceiro episódio. Vai lá para as nossas redes, Coguinha? Para onde é que vai? Para o pessoal assistir depois. Rock Resenha, arroba 92rockpop, 92rockpop.com.br, YouTube, Dino Cardoso, Ale Koga, Paulo de Tarso FC. Vai estar por tudo. Quem não achar a gente é porque não tem desculpa. Maravilha, então. Então segue o Paulo lá no arroba Paulo de Tarso Futebol Clube, Paulo de Tarso FC. Paulinho, muito obrigado. E isso aqui, eu acredito que isso aqui foi acaba aqui, né? um embrião, uma célula. Tem muita cabeça que talvez cresça e vire um ser humano. Uma boa trilogia de início, Uma boa trilogia. Paulinho, muito obrigado, querido. Obrigado. Eu que agradeço, sempre. Maravilha. Sempre é bom falar de psicologia e de rock and roll com você e de outros assuntos também, porque você é um cara que tem repertório, né, Coguinha? Amamos pessoas que têm repertório. Com certeza. Vamos encerrar então com um mulato, um mosquito, minha libido, um albino, 92.